Aleluia! Eu quero falar hoje a respeito do pecado. O pecado, ele mata. O pecado é horrível. Quando o homem pecar, ele morre na hora. E a morte é espiritual. Essa morte que se manifesta no físico é o resultado do que aconteceu no espírito. Quando o homem peca, se for homem de Deus, Deus o abandona. E quando Deus abandona o homem, automaticamente o homem morre. E aqueles que não têm Deus já andam mortos. Vão pecando, vão acumulando somente seus pecados, mas já morreram. Por isso o Papa Pedro, ele falou no livro de Atos capítulo 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro falou às pessoas que estavam em pecado para que se arrependessem e assim os seus pecados seriam apagados. O que é isso? Pecados apagados? Perdoados. Quando os pecados são perdoados, então o homem recebe refrigério, que é a paz. Esta paz é o Espírito Santo no coração do homem. Ou então é o Espírito Santo que gera a paz no homem. Quando Jesus falou, eu vos deixo a minha paz vos dou, é através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode entrar na vida, no coração das pessoas, para trazer refrigério, se primeiro essas pessoas não forem perdoadas. E as pessoas só serão perdoadas se eles se arrependerem dos seus pecados. Sim. Porque se o homem não se arrepender, o homem já está morto por causa dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. As pessoas andam a pensar que é uma brincadeira na terra. Não, é só pecar e morrer. Por isso Jesus morreu na cruz, para poder salvar os pecadores. Mas quais os pecadores que seriam salvados pela morte de Jesus Cristo? Os pecadores que se arrependam dos seus pecados. Arrependimento significa você parar de praticar as obras do passado, ou então o pecado, e assim tomar atitude para viver uma nova vida. Qual nova vida? Injustiça. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que se prostituía, deixa de se prostituir. Quer dizer, mudança de vida, de atitude. E assim, glória a Deus, os pecados do homem são perdoados. Quando ele invocar o nome do Senhor. Quando ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim, ao ser perdoado, ressuscita. É isso que Jesus falou a Marta. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em outras palavras, o homem pecou, morreu. Quando ele crer em Jesus, vai tornar a viver. Ou então vai ressuscitar. Sim, quando crer e se arrepender, assim volta a viver. Quando ele pecou, morreu. Estava morto nos seus pecados. E a morte física é consequência somente da morte espiritual. E aqueles que morrem sem pecados, então que foram perdoados, eles não morrem. Eles somente repousam, descansam. Seu corpo, glória a Deus, vai descansar. E a sua alma entra no gozo do Pai. Por isso, não podem fazer brincadeira com os pecados. Cuidado com os pecados. Se alguém te engana que, Jesus morreu por nós, nós podemos pecar, não temos problema nenhum. Não. Quando você pecar, você morre. A não que você se arrependa. Por isso, Jesus morreu pelos pecadores. Quando você se arrepender e chorar pelos seus pecados e reconhecer que você pecou e tomar a atitude de reparar os seus pecados, é assim que Jesus vai te ressuscitar, apagando os seus pecados através do sangue dele, porque está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual pecado? Pecado confessado. Pecado que o homem se arrepende. Mas aqueles pecados que nós não nos arrependemos, jamais serão perdoados. Olha o que Jesus falou à mulher adúltera. E muitos têm pregado essa mensagem da mulher adúltera como que Jesus poderia entender e compreender. Olha como ele perdoou a pecadora. Não. É verdade. Ele perdoou para que não morresse fisicamente, mas espiritualmente não. Quando você vê que Jesus falou a eles, se vocês nunca pecaram, experimentem atirar pedras, ou a primeira pedra, quem nunca pecou, tira a primeira pedra a ela. Jesus não perdoou aquela mulher, livrou aquela mulher da morte física.
a morte espiritual seria o resultado, a consequência do arrependimento. Por isso ele lhe falou, vai e não tornes a pecar. Ela só viveria se ele não tornasse a pecar. Jesus deu chance, oportunidade à mulher adúltera. Mas se ele continuasse com os seus pecados, continuaria morta. Não que ele morreria, já estava morta. Por isso eu tenho respondido às pessoas quando dizem, o fulano caiu, o fulano caiu. Será que ele estava de pé? O fulano morreu. Morreu onde? Já estava morto. Já estava caído. Só caem aqueles que estão de pé. Mas os que nunca se arrependeram, nunca largaram seus pecados, eles já estão mortos, já andam mortos. E assim, glória a Jesus Cristo, se eles crerem em Jesus, se arrependeram de seus pecados, então o sangue de Jesus vai cobrir eles. Sabe por que Deus cobriu, glória a Deus, aquele casal? Eles primeiro se cobriram com folhas, por causa da vergonha da nudez. Jesus veio, matou um animal, Deus matou um animal e cobriu a nudez daquele casal, Adão e Eva. Não que o Senhor tenha perdoado eles, porque não houve arrependimento neles, mas o Senhor prometeu, é uma profecia, disse, eu vou fazer isso a você e a tua geração, a tua semente. Depois eu vou matar um cordeiro para cobrir a tua nudez. E esse cordeiro é Jesus Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. E assim, é esse que apaga, que cobre a nossa nudez. A nudez representa, glória a Deus, o resultado do pecado. Quando o homem está em pecado, quando o homem peca, ele perde as vestes espirituais e fica nu. Já preguei aqui e eu disse assim que Jesus aconselha a igreja de Laodiceia, aconselho-te que compras de mim ouro provado no fogo, sim, e vestes brancas para que não apareça a tua nudez, e também colírio para que não continues cega. Mas essa igreja dizia que era rica, que estava vestida e que ele via. Jesus diz, tu és miserável, pobre, cego e nu. Então, tem que haver arrependimento para que os pecados sejam apagados. E quando os pecados são apagados, o Espírito do Senhor, ele venha e refrigera a tua alma. A paz de Jesus Cristo. Estamos falando, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Parece que não sabemos o conteúdo, então, o que é isso, a paz de Jesus Cristo? O fato de você falar a paz do Senhor, não pense que a pessoa terá paz. Pronto, é uma maneira que a gente nos saudamos, amém? Como em Israel. Shalom, shalom, Adonai. Não, a paz só vai habitar nos corações dos homens, se os seus pecados forem apagados ou perdoados. E só o sangue de Jesus é que purifica os pecados da humanidade. Através desse método, qual? Arrependimento. Por isso Pedro aconselhou os pecadores para que se arrependessem e assim fossem apagados seus pecados. E depois de serem perdoados, poderiam experimentar a paz de Jesus. Não, a paz de Jesus, a paz do Senhor. É bom, não estou dizendo que não temos que parar de fazer isso. Vamos, é uma maneira da saudação. Glória a Deus. Mas nem sempre as pessoas receberão a paz ou terão a paz. A paz é o resultado de pecados perdoados. Se o homem não for perdoado, ele já está morto, não será morto. Já está morto. E a morte física vai se manifestar, porque o pecado vai coroendo o homem. O pecado é como um câncer, que coroa a pessoa, até matar a pessoa. Por isso, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E quando os pecados se aumentam, então vem um julgamento na vida da pessoa. E não pense que se a pessoa morrer com pequenos pecados, não vai para o inferno. Tem que ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo através do arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-te, você que me ouve noite e dia. Larga os teus pecados. Pode ser pequeno ou grande pecado. Tudo é pecado, tudo gera morte. As consequências são as mesmas, é a morte. Por isso você vê tantas doenças, tantas desgraças, suicídios. Tudo isso é o resultado do pecado. É o que já estava no homem, que se manifestou no físico. E quando o homem morre em pecado, é arrastado para as tumbas da morte, para o inferno, para o lago de fogo, para o lugar onde tem fogo e enxofre. Mas aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, porque reconheceram que eles são pecadores e se arrependeram das obras mortas dos seus pecados, então eles são perdoados, são cobertos pelo sangue de Jesus, seus pecados são apagados e eles se tornam nova criatura e vão experimentar a paz de Jesus Cristo. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. Glória a Jesus. Então é isso aí. Arrependa-te.
Sim, é só você tomar atitude. Não é Jesus nem Deus que vai fazer isso em você. É você. E Jesus vai fazer a parte dele. Deus está com sangue, aleluia, sobre as suas mãos, para perdoar todos aqueles que se arrependerem. O Senhor está à espera de uma oportunidade. Sim, tem que tirar o pecado da tua vida. Pecados espirituais, pecados carnais ou físicos. Tem que remover tudo o que aborrece a Deus. E assim serão apagados os teus pecados. E Deus não vai se lembrar, glória a Deus, dos dias da sua ignorância. E Deus não vai se lembrar dos seus pecados que você cometeu na sua ignorância. Mas conscientemente, claro, porque você conhece o bem e o mal. E assim serás perdoado. Oh, aleluia! E tornarás uma nova criatura. E as coisas velhas passarão e tudo se fará novo. E assim você poderá se alegrar no Espírito, porque o teu nome estará escrito no livro da vida. Que Deus vos abençoe. Fique na paz em nome de Jesus Cristo. Hoje, essa é a mensagem através do vídeo. Vocês têm me pedido, não, começa a gravar assim. E vamos fazer isso também. Deus abençoe. Amém.